paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. Estamos falando sobre a história e geografia bíblicas, mais especificamente sobre o reino dividido. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Então, nós já vimos que Jeroboão sobe ao poder e por que ele sobe ao poder. Ao mesmo tempo, a gente viu que enquanto Jeroboão estava tendo os seus momentos de guerra internos, nós vimos que também Judá não estava tão tranquilo assim, porque Sisaque invade Judá. E agora a gente vai observar que Judá é invadido de novo, agora por Zerá, o etíope. Então vamos ver como é que isso aconteceu. Muito bem. Roboão era morto, Asa sobe ao poder e ele é idólatra, nós já vimos todas as consequências disso. E quando Asa morre, 3 anos depois de assumir o poder, Abias, seu filho, sobe ao poder, ou seja, se torna rei de Judá. E aí o que acontece é uma invasão. A Bíblia fala em Zerá, o etíope. Então, o etíope, a Etiópia fica aqui embaixo, então o Egito está aqui, Judá está aqui. Então passa toda a península do Sinai, atravessa o Egito e desce em Sudão, e lá para baixo nós vamos ver os etíopes. Ficaria ali. Alguns estudiosos dizem que esse Zerá não era bem um etíope. Ele era, em verdade, um usurpador do trono do Egito. Vocês lembram que o Egito estava numa fase fraca, né? Que haviam alguns faraós que não eram da linhagem egípcia. Então, alguns estudiosos dizem que este Zerá era um deles. Era um faraó que não era da linhagem dos egípcios. Entretanto, a Bíblia diz que ele vinha da Etiópia. Então, portanto, sendo ele faraó ou não sendo ele faraó, a origem dele era etíope. Ou seja, ele vinha da Etiópia. A Bíblia diz, e a história ela não desmente isso, ele sobe com 1 milhão de homens, que é muita gente, e 300 carros. Eles vão até Marecha, ou Maresa, que fica neste vale aqui de Jefatá. Então, aqui nós temos as cavernas de Adulão, onde Davi se escondia, Socó, né? Então, subindo um pouquinho mais para cá, a gente vai ver Belém, Tecoa, o local de nascimento do profeta, aqui Jerusalém. Então, o que acontece? Ele veio por aqui, passa pelo Egito, atravessa toda a península e ele vem neste vale aqui fazer guerra contra Judá. 1 milhão de homens e 300 carros de guerra. Muita gente contra uma nação pequena que era ainda o reino de Judá. Asa ama a Deus. Asa sabe que ele não tem condições de vencer, então ele vai clamar a Deus e agora Deus lhe concede uma vitória absoluta, né, contra este invasor. Asa tanto ganha, né, vence, que ele persegue até gerar um pouquinho mais para frente. Então, ele vai levando adiante, ele vai tomando todos os despojos, porque ele vence a guerra. Né? O que é interessante, né, é que ele fala exatamente destas questões todas de
confiança em Deus. Então, por exemplo, em 2 Crônicas 15, no verso 2, a segunda parte, ele diz assim: o Senhor está convosco quando vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. E no 7, mas quanto a vós, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, pois a vossa obra terá uma recompensa. Então eles ganham a batalha porque Deus luta por eles. Deus fala através deste profeta, do profeta Azarias, né? E o que acontece agora é que Asa empreende uma grande reforma. Então ele percebe a importância de seguir a Deus e de cumprir os seus mandamentos. A reforma dele foi tão grande que ele chega a afastar a sua própria mãe, Maaca. Maaca era a rainha-mãe, que existia esta figura antigamente, né? Era a rainha-mãe, portanto ela tinha um poder dentro do reino, né? Ele afasta Maaca. Por que ele afasta Maaca? Porque ela era adoradora de Astarote. Então o que acontece? Ele destrói todos os postes ídolos, ele destrói as imagens de Astarote e ele depõe a sua própria mãe, ele afasta a sua própria mãe do governo do reino. Né? E aqui a gente vai ver uma passagem muito importante que reflete isso tudo em 2 Crônicas 15, na segunda parte. Né? De toda boa vontade buscaram ao Senhor e o acharam, pelo que o Senhor lhes deu repouso em redor. Ou seja, não havia guerras, porque Deus estava protegendo o povo. Muito bem, tudo seria bom se terminasse assim, mas não foi isso que aconteceu. O que ocorre na sequência é que, lembram? Jeroboão tem um filho, Nadab, que reina por um pouco de tempo e Nadab já é morto por Baasa. Baasa, então, assume o trono de Israel. E ele, para se defender, para se proteger, ele vai até a cidade de Ramá. Ramá está aqui, ó, e Jerusalém está aqui. Ramá fica a 8 quilômetros de Jerusalém. Ramá, de um lado, Israel, Jerusalém, do outro lado, Judá. E o que ele começa a fazer? Ele começa a fortificar Ramá. Asa fica preocupado. Asa fica preocupado, mas ele não vai falar com Deus. Ele não vai pedir proteção a Deus. O que é que ele faz? Ele pega ouro e prata do templo e ele envia este ouro, esta prata, para Ben-Hadad. Ben-Hadad da Síria, para que Ben-Hadad o livrasse dessa, o protegesse dessa. Ora, Deus não ficou nada feliz com isso. Manda o seu profeta Hanani para falar com Asa e repreender Asa, porque ele fez errado. Deus o havia livrado milagrosamente, poderosamente, há pouquíssimo tempo atrás. E por que ele não vai ter com Deus? Não, ele pede auxílio para um ímpio, alguém de fora. Asa não gostou de ser repreendido e ele manda prender Hanani. Ele manda prender Hanani. Né? E aí ele acaba se afastando. Devagarinho ele acaba se afastando de Deus porque ele não gostou de ser repreendido. Ele não gostou de que alguém lhe chamasse atenção. Então ele se afasta de Deus. Quando no final do seu reinado, faltando uns 2 anos mais ou menos para o seu reinado terminar, ele é atingido por uma enfermidade. E mesmo assim, ele não vai se socorrer com Deus, ele não volta a Deus. E ele acaba morrendo desta enfermidade. Então, ele morre de uma enfermidade que ele poderia ter sido curado se ele tivesse se voltado a Deus. Em
Quem assume o lugar de Asa é Josafá. Josafá é uma pessoa com um coração mais voltado a Deus. E tudo que havia sido feito de errado e que Asa não tinha terminado e acabou de retornar à idolatria, né? Tudo isso de errado, Asa conserta. E ele faz mais. Ele não só retira todos os postes ídolos que ainda tinham ficado, as coisas todas, os lugares de adoração que haviam ficado, como ele faz um programa de ensino. Então, ele separa 5 príncipes do povo, que seriam acompanhados de 9 levitas e 2 sacerdotes. E este grupo vai pelo território inteiro, por Judá todo, tá? Para ensinar o povo. E ele fortifica as cidades, enfim, de repente esta pessoa acaba tendo uma imagem de respeito, tanto é que os vizinhos ficaram quietinhos e ninguém ousou afrontar Josafá. Tudo seria perfeito se não houvesse Israel. E aí o que acontece é que Josafá acaba por fazer pactos com Israel. Mas Israel estava numa decadência espiritual, a gente vai ver na sequência, estava numa decadência espiritual absurda. Então Acabe, que era um dos piores reis que já existiram em termos de idolatria, em termos de não aceitação das regras de Deus, ele acaba convencendo Josafá para recuperar Ramote de Gileade, que ele havia perdido para a Síria. E Josafá, antes dele chegar à batalha, ele fica incomodado com isso e ele pede para ouvir um profeta. O profeta que vai falar é Micaías, e Micaías diz que nesta incursão, nesta guerra, Acabe seria morto. E de fato, Acabe morre nesta guerra, né, como resultado desta guerra para recuperar Ramote de Gileade. Jeú, profeta Jeú, ele chama Josafá e repreende Josafá. Só que, ao contrário do seu pai, Josafá não prende Jeú, né? Porque o pai de Jeú, Ananias, ele acabou sendo preso, né? Mas Jeú não é preso, ele entende a repreensão, aceita a repreensão, veja o coração dele, né? Ele aceita a reprimenda e se volta aos caminhos de Deus. A gente vai falar de novo sobre Josafá e a gente vai ver que mais coisas acontecem aí. Amém, amados? Bons estudos.